Boa noite. Vamos ler aqui, continuar lendo. 1 Coríntios 10. E todos foram batizados em Moisés. Peraí, desculpe. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada?
pela consciência de outrem, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu tava pensando, né, no WhatsApp. Já que você poderia repetir o que você falou ontem, sobre a questão da mesa. Sim, o, alguns irmãos, né, têm dificuldade de entender essa questão de, num local, numa região, se tem só dois recebidos, né, a comunhão à mesa, quais tipos de reuniões esses dois irmãos podem fazer. Então, assim, tem alguns que acreditam que eles não podem fazer reuniões, eles sozinhos ali, naquela cidade local. Eles precisam se dirigir até a Assembleia. E mesmo se a Assembleia for distante, não importa, eles têm que ir à Assembleia para participar das reuniões. E outra vertente acredita, como é o meu caso, que não, né, que se tem dois irmãos recebidos a comunhão à mesa, como foi bem falado ontem e está escrito, né, eles podem sim participar da ceia, né, do partimento do pão, uma vez que essa reunião é uma reunião de testemunho, né, é uma reunião de adoração, pode ser incluída também oração nessa reunião. Então, acredito que existe essa liberdade de poder dois irmãos que estão recebidos à comunhão à mesa, né, participarem dessa reunião. Né? O Senhor fala, né, fazer isso em memória de mim, né, anunciando, né, a minha morte, né, até que venha, como está escrito. Então, é um testemunho, é uma reunião de testemunho. Inclusive, eu citei ontem, né, não sei se irmãos leram, mas lá em Josué 22, a partir do versículo 10, vai trazer um princípio também ali, dá para a gente entender um pouco também, é um princípio, né, só de forma bem resumida, né, a meia tribo de Manassés, acho que os Rubenitas, e tinha ali uma outra tribo, eles resolveram construir um altar lá em Gileade, né, lá em Gileade, que ficava ali próximo a Canaã, e a Siló, né, onde era o local certo, né, que foi determinado ali para estabelecer o altar. E aí todo Israel se enfureceu com isso, né? E foram para lá já armados, né, para a guerra, né, porque falou assim, eles estão pecando, né, eles estão criando um outro lugar, um outro centro ali para sacrifícios e tal, né, para fazer as reuniões, por assim dizer. E aí eles falaram, lembra do que aconteceu com Acã?
Eu acho que é Acã, né? Lembra o que aconteceu, o pecado de Acã? Todo Israel foi culpado, todo mundo sofreu, né, por causa disso. Então, certamente vai acontecer a mesma coisa agora, uma vez que a meia tribo de Manassés e os Rubenitas e uma outra tribo lá que eu não me lembro agora, eles estão agora lá em Gileade criando um altar, um local de adoração, né? Isso aí, Deus vai, né, pesar, tipo assim, a mão é sobre todo mundo, né? A ira de Deus vai vir sobre todos. Então vamos lá para cessar com isso daí. E aí quando eles chegam lá para conversar, aí é explicado, né? Os Rubenitas, né? E os outros explicam, né, para o sacerdote, né? Olha só, a gente aqui não vai fazer os sacrifícios, os holocaustos, não vai ter nada disso. Aqui só estamos criando uma semelhança do altar lá para que os nossos filhos, as nossas gerações saibam, é como um testemunho, né, de que existe um altar, de que existe adoração e tal e tal. Mas nós não vamos fazer aqui os sacrifícios, os holocaustos. Por assim dizer, eles estão falando, nós não vamos fazer todas as reuniões. Aqui vai ter somente uma reunião, vai ser a do testemunho para os nossos próprios familiares, para que os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, eles possam entender isso. E aí, isso aí pareceu bem aos anciãos, né, a todo Israel, o que foi dito ali, né, por essas 2,5 tribos, se não me falha a memória. E aí eles voltaram tranquilos, sabendo que não ia ter nenhum problema, uma vez que não ia ter os sacrifícios, ou seja, não iam ter todas as reuniões. Só foi algo feito, um altar feito só para testemunho, e um testemunho principalmente para os familiares. Eu só estou fazendo um resumo do que está lá em Josué, capítulo 22, a partir do versículo 10. E quando eu li isso, né, há pouco tempo eu li esse texto, vi o quanto é um princípio importante para essa questão de poder fazer a reunião de partimento do pão, que é uma reunião de adoração e de testemunho, né, e que não haveria problema nenhum, uma vez, e principalmente quando está um casal e a sua família, e os dois estão recebidos. Então esse princípio lá de Josué, eu acho que ele é muito interessante para validar, né, essa reunião. É, é o que acontece. Hoje em dia, a gente, né, tem que tomar um cuidado aí, como o Isaac está falando aí, da gente não querer fazer coisa nova. É, às vezes é um pouco chato, às vezes, ter que falar de coisas assim, né? É, muitos irmãos hoje estão saindo do sistema, aqui, no caso aqui no Brasil, estão aparentemente entendendo que existe um lugar de reunião, terreno, né, divino, para a igreja, para aqueles que são da igreja, estarem reunidos. E, e às vezes se percebe, em conversa com os irmãos assim, que alguns irmãos estão chegando, às vezes querem fazer algo diferente. Não quer ultrapassar o marco, né, que foi colocado pelos antigos lá, né, o limite. Isso eu não estou querendo dizer que, porque os irmãos mais velhos fazem assim, então a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem que ficar com os mais velhos, sim. Mas antes de ficar com os mais velhos, a gente tem que ficar com a palavra. E, e a gente vê que muita coisa corrobora, né? Porque o Senhor, ele levantou esses irmãos no século XIX para a restauração da verdade. Restauração da verdade sobre a mesa do Senhor, a ceia do Senhor que deveria ser tomada na mesa do Senhor também. E quando isso aconteceu, muitos vieram, assim, entraram, né? Aceitando aquilo ali, saíram das suas outras comunhões lá do sistema. E aí, com o tempo, os irmãos também foram entendendo,
que precisava ter uma análise devido à casa do Senhor exigir pureza e santidade. Então a coisa foi cada vez mais sendo mais entendida, né? E tem muito escrito dos irmãos aí do século XIX. Então, não seria. É muito perigoso algum um irmão ou irmãos, ou sei lá, grupos de irmãos, querer ficar trazendo coisa nova, querer ficar falando, agindo de forma assim diferente do que é o comum da Assembleia, né? É o que todos já entendem já, né? Sobre isso e até muitos irmãos escrevem. E a própria palavra já nos diz. Em Jerusalém era um ponto, o local geográfico feito para isso, né? Se alguém quisesse fazer adoração, alguma outra coisa, teria que ir para o templo lá em Jerusalém. É um lugar físico, fixo, fixo também. E, e ali era o centro. Jerusalém era o centro. Porque ali foi onde o Senhor colocou o nome dele, né? Deus colocou o nome dele ali, em Jerusalém, ali no templo. É, hoje, para a igreja, o centro é a pessoa do Senhor. Não é questão mais geográfica, não é questão física e nem fixa, nem fixa. É o próprio Senhor que é o centro da reunião. Vou botar lá em Mateus, lá em Mateus diz assim, Mateus 18:20, né? Diz aqui, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. É, é, onde esses dois ou três foram reunidos para o Senhor, esse é o lugar de adoração. Esse é o lugar instituído pelo Senhor. Aqui não está falando de questão geográfica, aqui está falando de pessoas que foram reunidas. Então, elas, para fazer a reunião, ao nome do Senhor, com a presença do Senhor no meio, pode ser feita uma escola, uma casa. A gente vê exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que abrigaram a igreja, né? Deixa eu ver aqui em Filipenses, se não me engano. Deixa eu ver se está aqui. Fala assim, sobre a igreja que está em tua casa. Pode ser numa casa, numa escola, em qualquer lugar assim que possa exercer as reuniões, né? Uma praça, se aqueles dois ou três, eles estão em comunhão com os santos, à mesa do Senhor, isso aí pode ser feito, essas reuniões, porque isso é sancionado pelo Senhor, porque Ele está no meio. Nós não somos recebidos a comunhão a uma assembleia. Nós somos recebidos a comunhão com os santos ao nome do Senhor. Mateus 18:20. A gente tem que, alguns irmãos mais velhos falam, né, que a gente tem que tomar o cuidado de a gente não cair no erro de se tornar o centro da situação.
ou dirigir isso para uma assembleia. A assembleia ela só existe porque o Senhor está no meio. Em Apocalipse, a gente vê que o Senhor fala de tirar o castiçal. Se o Senhor retirar o castiçal, ou testemunho de uma determinada assembleia, ela deixa de existir. Ele não está mais no meio. Acaba ali. Então, é a pessoa do Senhor. O que o Senhor fala é que onde dois ou três forem reunidos ao nome dele, ele está ali no meio. E aqui a gente já viu, né, a questão da delegação do Senhor, e diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra será ligado no céu. O Senhor está no meio. Claro que, assim, não seriam irmãs recebidas a comunhão, porque a gente vê exemplo que a mulher não faz isso, né, publicamente. Há uma necessidade, pelo menos, de dois varões. Aqui não está escrito assim, porque onde estiverem dois ou três varões, não é isso, não está escrito. Mas a gente sabe que até na instituição da ceia, o Senhor instituiu com os discípulos ali. Então, o que está se falando aqui é o que está se falando aqui. Não precisa a gente fazer enfeite ou, sabe, tirar o centro, que é o Senhor, e colocar ao centro a Assembleia, porque senão vai ser assim, não, a Assembleia em tal determinado lugar tem mais de 7 irmãos, então aqui só tem dois, tem que sair esses dois daqui, tem que ir para onde está aquele 7, porque senão não é assim. Se dois irmãos ou três estão ali reunidos, estão em comunhão à mesa do Senhor, e eles estão sentindo no coração isso do Senhor de andar e ter o exercício de assembleia, o exercício de assembleia, o que seria isso? Não somente partir o pão, mas também fazer as orações e fazer reunião de ministração da palavra, o Senhor está no meio. O Senhor ali está no meio. O Senhor vai acrescentando outros, se for da vontade dele, ou senão vai ficar ali. Porque imagine só, isso aqui é literal. A gente sabe hoje da grande massa que professa o cristianismo, que professa, carrega o nome do Senhor, estão dispersas aí no sistema, em várias denominações, e vamos supor que só ficou duas pessoas mesmo, dois irmãos, à mesa do Senhor. Supondo, só supondo. E aí? Quer dizer que não pode fazer ministração da palavra? Porque não existe uma assembleia maior? Dois ou três é o número mínimo de testemunha para a assembleia. Três, um número, vamos dizer assim, dois é adequado, três é mais expressivo, né, vamos dizer assim. E assim por diante. Isso aqui não quer dizer que dois ou três somente. Pode ser 200, pode ser 300, mas devido à ruína que existe aí, a gente já vê, eu creio que seja isso, o Senhor aqui ele já fala em relação à ruína que viria dos cristãos se dispensarem para muitos lugares, então ele institui o testemunho para ele. É o que o Isaac está falando, é o testemunho para ele. Esse testemunho, além de, como a gente viu aqui, expressar que há um só corpo, no momento do partimento do pão, é uma expressão. Expressa que existe um só corpo, 1 Coríntios 10, né? Ele também conserva as verdades das Escrituras em oração e também na ministração da palavra. O Senhor fez isso para ele, porque eu creio, já sabendo, né, que teria
Essa ruína aqui, a verdade seria estranha, como o irmão fala, né? Tem um irmão que diz assim, a verdade hoje é estranha para um cristão. O princípio é esse, de 2 ou 3. Se os irmãos não se sentirem à vontade para exercer essa atividade, como assembleia, eles continuam indo na assembleia em que foram recebidos, né? Mas no momento em que eles querem, assim, movido pelo Senhor, começar a andar como assembleia, vamos dizer assim, né? Estão tomando as decisões lá, a reunião administrativa, o Senhor está no meio disso aí. O Senhor não sai só porque tem 2. O Senhor está porque tem 2 reunidos ao nome dele. Isso é muito importante, a gente não ficar batendo assim um martelo, né? Não estou falando assim. As ideias que às vezes acontecem hoje, em alguns momentos assim de assembleia, em outros lugares, muitos lugares está acontecendo essas coisas assim de irmãos estarem trazendo certas situações que durante anos e anos tá aí os irmãos aí ficaram 30 anos praticamente, Limeira, é São Paulo, né? Esqueci o nome dos outros 2 lugares. Praticamente assim, eles lá, até que Mário começou a fazer os vídeos, né, evangelístico, aquela coisa toda, e aí muitos foram ouvindo, se convertendo, foram entendendo que existe um lugar de reunião. Isso foi o Senhor que fez aqui no Brasil. E aí depois veio a pandemia veio esse boom aí, essa explosão aí de um monte de irmãos. Mas os irmãos já tinham já 30 anos ali, aí. Os irmãos vieram, em Salvador foi em outros lugares também, instruiu pela palavra, realmente é isso aí. Só que parece que assim a gente não quer largar a questão do sistema. Aí o sistema às vezes não sai da gente. E aí quer sempre centralizar as coisas em um lugar. Sempre quer centralizar assim em um lugar. O nosso centro tem que ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nosso pensamento é ele. O objeto da nossa fé é o Senhor Jesus. Ele é o objetivo de nossa fé. Nós temos fé por causa dele. Ele é o centro de nossa vida. É isso aí, a ponte é assim. Não tem lugares aqui no mundo, não tem assembleia, não é isso. Não tem irmãos. Todo sentido das coisas de Deus, o amém, é nele. Se não for ele o centro, tem alguma coisa de errado aí. Tem sempre alguma coisa de errado. Claro que a gente tem instruções da própria palavra, a gente vê nas cartas de Paulo, primeira, principalmente aí em Coríntios, que eles tinham essas reuniões. Paulo veio corrigindo um monte de coisas lá em Corinto. E essa carta aqui de 1ª e 2ª Coríntios é muito bom para as assembleias, para a gente entender os contextos das coisas na assembleia. Como a gente deve andar em assembleia, cuidar das coisas. Essas 2 cartas aí, 1ª e 2ª Coríntios, é muito boa para isso. Então, se tem um irmão que foi recebido à comunhão, à mesa do Senhor, voltando a dizer, a mesa do Senhor não é uma assembleia. Ele foi recebido à comunhão, à mesa do Senhor. Porque senão a gente vai centralizar a assembleia. Tipo aqui, Salvador, tem uma assembleia aqui, tem vários varões. Então, o irmão foi recebido à comunhão, à assembleia de Salvador. As coisas têm que ser só aqui. Não é assim. Foi recebido à mesa do Senhor. De 2 ou 3 foram reunidos ao nome dele. E onde ele está no meio. Então, voltando, né, relembrar, tem um irmão que já foi recebido à comunhão, à mesa do Senhor, e o outro de lá
do Japão, ele também está em comunhão à mesa do Senhor. Tanto lá no Japão como aqui no Brasil estão em comunhão à mesa do Senhor. E se o do Japão, um dia sair de lá do Japão e, e for para o Canadá, e o do Brasil, sair daqui do Brasil, for lá para o Canadá e se encontrar em um determinado lugar e quiserem partir o pão lá, eles podem partir o pão porque eles estão em comunhão. Eles estão em comunhão à mesa do Senhor e eles podem partir o pão fazendo, tendo esse testemunho lá. E se eles quiserem fazer oração, eles podem orar. E se eles quiserem ministrar, ler a palavra entre eles também, pode, não existe impedimento. Ali não é uma assembleia instituída naquele lugar, porque são irmãos que vieram de fora e se encontraram ali. Ali não é assembleia, a assembleia geralmente é local. A assembleia é local, é reconhecida localmente. Ah, existe uma assembleia em tal cidade, e ali tem irmãos ali que foram recebidos à mesa do Senhor, eles vivem ali. Então, eles atuam naquela cidade ali, então existe uma assembleia local. Mas nada impede de irmãos saírem de lá dessa assembleia local e ir para uma outra assembleia, ou se encontrar com algum outro irmão que esteja em comunhão e partir o pão. Não há problema disso. Duas pessoas que já estão ali, estão à mesa do seu também, parte o pão, não tem problema. Se for um casal, tem uma limitação devido à questão do julgamento, né? Fale dois ou três profetas, outro julgue, aquela reunião é aberta, né? Não há o número suficiente de varão para fazer julgamento. Então, isso aí, a gente sabe, não vai ser sensato. É a mulher julgando. A mulher julga, sim, mas não nesse âmbito de uma reunião administrativa. Então, irmãos, assim, a gente tem exemplo de Paulo saindo em Atos, acho que é Atos 40, falando muito aqui, é Atos 20, né? Que teve aquela questão de Eutico, Atos 20 e 17, aqui. É, vamos ler um pouco antes, né? Paulo falando, aqui é a narrativa. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajudando seus discípulos para partir o pão, Paulo não está. Paulo é. Qual é o nome da cidade de Paulo mesmo? É Damasco, não é isso? Ele tem a origem, né, da cidade dele. Tarso, Paulo é de né? outro. Tarso. Oi? Paulo Tarso. de Paulo. Tarso. Tarso, isso. Obrigado. Ele é de outro lugar. Mas ele estava ali junto com os irmãos se juntaram para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Depois que aconteceu a questão lá de Eutico, ele diz assim, e subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até pronto. Paulo saiu de um lugar, deveria estar com outros irmãos também, porque aqui é Lucas narrando, né, Atos aqui, ele fala sobre Paulo, mas parece que tinha mais outros irmãos aqui também. Então, eles estavam em comunhão. Então, só aproveitando aí que você tem Atos 20, se você seguir a viagem de Paulo aí para o 21, e Paulo vai fazer uma outra reunião. E essa é inusitada porque é bem na praia, né? Versículo 5 aí. 21, versículo 5. 4 e 5. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, posto de joelhos na praia, oramos. Pronto, aí.
A gente não tem muito é, o que discutir, né? O que discutir, a gente tem que ir ao Senhor, sabe? Não tem alguma situação que não está muito clara, né? Fala com o Senhor, né? A gente deveria estar falando com o Senhor. Mas é melhor é bom que a gente fale com o Senhor, que é para a gente não cair naquela de querer vir trazer novidades. Querer trazer novidades, ou achar que não, peraí, não tem que ser lá. Mas onde é que está escrito isso aí? Onde é que está escrito, pelo menos, esse tipo de coisa? É que aqueles 2 ou 3 foram reunidos ao nome do Senhor. Não, eles não podem partir o pão, eles não podem orar, eles têm que sair dali. O que está escrito lá em Mateus 18, 20, né? Eles foram recebidos a comunhão, à mesa do Senhor, eles foram reunidos, não é a Assembleia que foi reunida. Eles foram reunidos, se 2 ou 3 foram reunidos ao nome do Senhor. Não se diz que uma Assembleia foi reunida ao nome do Senhor. É o número mínimo de pessoas, 2 ou 3. Quer falar, Isaac, alguma coisa? Nada, já ficou bastante, pelo menos para mim, né? Já está bastante claro aí, né? Com as palavras, né? E também o que está escrito, né? A gente vê princípios na palavra. Claro que vai ter coisa que não vai estar ali para o nosso tempo hoje, né? Falando diretamente, né? Mas a gente vai encontrar acontecimentos tanto no Velho Testamento quanto no Novo que vai nos instruir como andar, né? Como fazer hoje, né? A coisa certa, né? Diante do Senhor. Então tá muito claro essa questão. Mas é como você falou, né? Às vezes o sistema ainda continua, né? Então alguns irmãos ainda ficam muito presos realmente à questão geográfica, né? Ah, mas se o Senhor instituiu a Assembleia foi naquela cidade, então é como se aquela cidade fosse muito importante, né? Então é aquela cidade, então tem que estar ali, porque senão vai ter o risco desses irmãos começarem a criar uma outra Assembleia por conta própria, ou a falar coisas e não vai ter gente lá para julgar, e aí é um risco, né? E aí começam as preocupações, né, que não deveria, né, acontecer, né? O Senhor vai cuidar de tudo, e a gente não deve ter esse temor de que irmãos partindo pão em outros locais. Claro que assim também, né? Não é por causa disso, então não inclusive eu ouvi um comentário assim: "Ah, então o irmão não vai mais querer ir para a Assembleia, porque ele não vai ficar viajando tanto a distância e tal, já que ele pode partir o pão lá na cidade dele, porque está em comunhão ele e a esposa, eles vão ficar lá e não vão querer vir para fazer esse sacrifício, essa viagem tão longe, não faz sentido, e não sei o quê. Então, é por isso que vai acontecer essas coisas, porque está dando essa margem aí, vai ter essa brecha e tal. O certo é ter que vir realmente para o local geográfico onde a Assembleia foi, né, instaurada e tal e tal. Então tem esse zelo demais, né, alguns irmãos que se preocupam demais e não estão entendendo. A gente tem que ir para a palavra e tem que deixar com o Senhor, né? Se nada disso vai acontecer, se realmente estiver fundado no Senhor, né, na sua palavra, fundamentado na palavra e no Senhor, não vai acontecer essa questão do irmão não querer ir para a Assembleia só porque ela é mais longe e tal. Claro que não. Certamente, na medida certa, o Senhor vai impulsionar cada um, vai dar a condição, vai dar, né, vai favorecer para que possa também estar na Assembleia, realmente lá no local onde vai acontecer decisões, né, reuniões administrativas, né, principalmente, reunião da palavra, julgamento acerca da palavra. Então, isso aí vai acontecer. Mas alguns irmãos, talvez, né, por excesso de zelo, né, como Paulo fala lá, né, de Israel, por excesso de zelo, termina talvez indo além, né, daquilo que está escrito. Irmãos, rapidinho, que o horário já está avançado, só queria aproveitar a oportunidade de trazer, né, o exemplo da gente aqui de Santo Amaro, porque aconteceu uma situação parecida com essa com que o irmão Dal discorreu aí. A gente foi recebido a comunhão na Assembleia, a mesa comunhão,
comunhão à mesa na Assembleia de Salvador, e logo em seguida nós expressamos o desejo de partir o pão aqui em Santo Amaro. E os irmãos concordaram, estenderam a destra, e nós começamos a partir o pão aqui em Santo Amaro. Mas antes disso, nós já nos reuníamos, né, informalmente, para ler a palavra, para conversar sobre a palavra, para nos conhecer, né? A gente já tinha já esse exercício, já o Senhor já colocou no nosso coração esse desejo. A gente, assim que nos conhecemos, passamos a nos reunir, a nos ver, né? A princípio, acho que dois domingos por mês, e depois a gente foi ficando mais frequente todo domingo, e a gente ia para a Assembleia uma vez por mês. A gente foi recebido, graças ao Senhor, à mesa, e expressamos esse desejo aos irmãos de estar partindo o pão. Começamos a partir o pão e passamos um tempo partindo o pão também, né? Surgiu o desejo no nosso coração também fazer as outras reuniões, né, de oração, a reunião aberta, e andar como assembleia. Houve um empecilho, né, nesse meio tempo. Recebemos uma orientação de que tinha que vir um irmão de uma outra assembleia estabelecer a mesa aqui em Santo Amaro. Aí a gente ficou meio, né, com essa dúvida, sem... e recuamos, voltamos a apresentar ao Senhor o desejo para saber se era dele mesmo, se estaríamos sendo guiados por ele a fazer isso e tudo, e buscar mais na palavra, buscar de irmãos da Assembleia, apoio da Assembleia aí de Salvador com relação a isso. E passamos a estudar exatamente o livro de Bruce, né, que é o 1 Coríntios, que fala muito sobre isso, que é o que a gente está estudando agora, né? A carta de Paulo a Coríntios. A gente passou a estudar o livro de Bruce. Então o Senhor nos instruiu e nós voltamos a, digamos assim, fortalecer esse desejo e ficar claro, ficar nítido, que era o Senhor que estava nos impulsionando a isso. E finalmente nós, né, com a permissão do Senhor, passamos a fazer as reuniões. Comunicamos aos irmãos aí em Salvador e passamos a fazer as reuniões de assembleia e andar com uma assembleia, graças ao Senhor. Então, é tudo muito simples, como o irmão Dal colocou bem aí, é tudo muito simples. É nós que, às vezes, né, por má influência doutrinal, queremos, às vezes, colocar uma complexidade, acha que não, está muito simples, está muito... Será que é assim mesmo esse negócio? Tem que ter mais uma coisinha aqui, outra ali. Não, as coisas do Senhor é simples, né? Quando a gente recebeu a visita aqui do irmão Pisinato, e a gente comentou com ele sobre isso, e ele justamente nos trouxe ao princípio, né? Perguntando para nós, segundo a palavra do Senhor, qual era o número mínimo. O número mínimo expressado na palavra é 2 ou 3. Vocês são quantos? né? E depois ele falou, não, palavra do Senhor, a gente vai ver que os irmãos, né, os discípulos, os, os seguidores de Cristo, eles saíam a pregar o evangelho, as pessoas criam no evangelho e ali se formava a assembleia local. As pessoas que criam eram agregadas ao corpo de Cristo, né? Nesse período de princípio da igreja, já estavam em comunhão, né, diretamente, então ali já estava instituída a assembleia local, naquele local, né, com aquelas pessoas que tinham crido naquele local. Então era muito simples, e ali eles já começavam a se reunir
e receber do Senhor, através dos apóstolos, dos profetas, a instrução para fazer as coisas da maneira que o Senhor estava estabelecendo, né? A doutrina estava vindo, então eles recebendo a orientação, como a gente tem a palavra do Senhor para nos orientar como fazer as coisas, congregacionalmente falando, a como andar com uma assembleia, né? Sempre pautado na doutrina dos apóstolos. Então é muito simples, é o Senhor o centro, como bem colocou, o Senhor o centro através da palavra. É ele que a gente tem que seguir, é ele que a gente tem que estar buscando, né? Através da sã doutrina. Então, a gente sentiu muita paz em estar realizando as outras assembleias. Graças ao Senhor, estamos andando com a assembleia, crendo piamente que foi o Senhor que nos direcionou a isso, e que é Ele que está no meio, que é Ele que estabeleceu o testemunho, que é Ele que vai sustentar. Como foi falado aí, o estabelecimento de assembleias, do testemunho, não é a gente, é a ideia nossa, e nem de outras assembleias. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que levanta aqueles que desejam estar nesse lugar, estar onde Ele está, e o Espírito reúne essas pessoas aí. É como o irmão falou, esses 2 ou 3 podem acabar não andando, não fazendo essas atividades por não estar compreendendo, então precisa de um pouco mais de compreensão sobre a questão da doutrina, que é isso que Paulo fazia quando ia visitar outros discípulos, né? Vamos dizer assim, o qual ele já tinha pregado já o evangelho. Ele ia lá e continuava ensinando, continuava passando as coisas, ensinando aqueles irmãos ali, mas já havia aqueles 2 ou 3 já estavam lá à mesa do Senhor. Eles poderiam não entender sobre uma reunião, administração da palavra ainda, sobre a questão da oração. E é isso que Paulo fazia, ele passava instruindo. Ele voltava a ver os irmãos com esse intuito, para ver como é que eles estavam. Mas nunca existiu essa coisa de uma assembleia ter que instituir outra assembleia. Eu já ouvi também, assim, mas às vezes a gente se engana, né? Precisa do Senhor para que nos ajude. O cuidado que a gente deve tomar não vamos querer fazer nada diferente, não. A segurança nossa é ver como uma assembleia já anda. Ou seja, se eu chegar em uma assembleia, eu nunca fiquei sabendo, mas se eu fui visitar a assembleia, poxa, me interessei em estar no lugar onde o senhor está, entendi agora, eu quero estar ali, então eu vou aprender dali dos irmãos que já estão ali. Foi como aconteceu aqui em muitos lugares. Então, mas se eu chegar querendo fazer coisa diferente, pô, aí a gente, ou pensando coisas diferentes, aí eu estou correndo risco. Estou correndo risco porque não é de acordo com a palavra de Deus, né? Para fazer qualquer coisa, eu preciso ter a palavra de Deus, ter a direção do Espírito, estar debaixo do senhorio de Cristo. Não achar que eu posso fazer alguma coisa ou começar a expressar alguma ideia. Se a gente agir na fé simples, nós seremos guardados dos erros, dos enganos. Claro, a gente falha, uma vez ou outra, todos nós tropeçamos, né, em alguma coisa. Mas o Senhor está nos guardando pelo fato da gente estar exercendo uma fé simples. Muitas vezes, a gente quer tirar os olhos do Senhor, né? E isso é muito perigoso. Mas a gente depois conversa um pouco mais sobre essa questão de assembleia, porque, vamos dizer assim, individualmente ninguém pode partir o pão. Né? Individualmente não, né? Porque lá em 1 Coríntios 11 a gente vê que
O Senhor, ele tomou o pão, deu graça, partiu e compartilhou. Então, como é que eu vou compartilhar comigo mesmo? Então, a Bíblia tem os exemplos para nos ajudar a não cairmos no laço do inimigo. O Espírito nos ajuda, nos ensina. Mas é isso aí, irmãos. Não sei se mais algum irmão quer explanar, né? Que é um assunto que é necessário para a nossa vida cristã. O Senhor instituiu um lugar aqui nesse mundo, um único lugar onde Ele está presente coletivamente. E a gente precisa realmente entender isso e se animar para isso, para estar também, para ter mais afeição pelo Senhor, para honra e glória dele, né? Se o irmão quiser falar mais aí, a gente. O irmão Mário falou uma coisa que me chamou muita atenção uma vez. Ele falou assim, em algum dos vídeos dele, tudo é simples para aquele que é simples, né? Tudo é simples para aqueles que são simples. E a palavra diz, né, para a gente não se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus, né? Só vou ler aqui, Tiago colocou, né? Alguns irmãos colocaram aqui. Jorge botou aqui. A Assembleia, conjunto de pessoas, se reúne à mesa do Senhor. A Assembleia se refere a conjunto de pessoas, e a mesa do Senhor, ou ao nome do Senhor, se refere ao lugar ou terreno de reunião. É justamente isso. Por causa da presença do Senhor. A gente viu aqui, a gente leu aqui 1 Coríntios 10, e é interessante isso aqui, estava lendo, né, mas não quis comentar essa questão aqui. 1 Coríntios 10, quando se fala da esfera de nação, o finalzinho diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, no plural, nem aos gregos, no plural, nem à igreja de Deus, que é uma só. E aí, quando se fala em assembleia, como está colocando aqui, a assembleia local é aquela assembleia, a questão do testemunho em que o Senhor estabelece. É porque ele está no meio. Mas a Assembleia de Deus abrange todos os crentes verdadeiros, aonde quer que ele esteja. É bom a gente ter um pouco dessa diferença aí. Os livros dos irmãos ajudam também. Tiago botou aqui também: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. A gente tem essa coisa, né, na verdade, a palavra fala, nos orienta a isso, a imitar. Não é imitar o erro, mas imitar tem que ser, tudo tem que ser julgado. Porque senão a gente começa a fazer coisa da nossa cabeça. Vou fazer do meu jeito. E assim, aí cai no laço, viu? Não tem para onde correr, não. Porque a verdade é uma só. Então é isso aí. Tiago, você poderia agradecer, Tiago? Sim, vamos. Nosso bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos mais uma vez por esta live, pela leitura que foi feita